Notícia urgente, nação! Pedro se reúne com o elenco do Flamengo a portas fechadas no treino dessa segunda-feira e se explica após as críticas do técnico Felipe Luiz. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nesta segunda-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí, nação, e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? E se puder, deixa o hype aí também, dá uma hypada aqui no canal Wesley Fla 12, valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá para as informações do Mengão, né? Flamengo que está liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo com a vitória do Cruzeiro, com a vitória do Bragantino. Flamengo segue líder do Brasileirão. É isso mesmo, nação, Flamengo que está, né, na liderança com 27 pontos. Cruzeiro em segundo lugar também com 27 pontos, só que tem um jogo a mais. Tem um jogo a mais que o Flamengo. Bragantino também tem... Não, Bragantino tem 26, um ponto a menos. Com 13 jogos, um jogo a mais também. Bahia em quarto lugar com 24, um jogo a mais. Palmeiras em quinto lugar com 22 pontos, hein, nação? Flamengo lidera, né, com muita folga aí. Apesar de estar empatado com o Cruzeiro, tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, hein, nação? Olha só, Flamengo que tem mais saldo de gol, tem mais vitórias, tem menos gols sofridos, é isso aí. Olha só aqui para vocês verem, olha só, Flamengo, né, que disputou até o momento 12 partidas no Brasileirão, tem 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, galera, é isso mesmo. 26 gols marcados, apenas 4 gols sofridos, 22 gols de saldo. O Flamengo tem 10 gols a mais de saldo do que o segundo colocado, né, o Cruzeiro, nação. O Flamengo lidera de ponta a ponta o Brasileirão e tomara que segue assim, né? Pois na quarta-feira tem o Santos pela frente lá em São Paulo. E eu vou trazer aqui para vocês a agenda do Mengão, nação. É isso mesmo, olha só aqui, ó. Felipe Luiz, né, que comanda a atividade do Flamengo nessa segunda-feira, às 9h30 da manhã, já se apresentou, já está treinando nesse momento, né? O Flamengo já está treinando nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, agora 9h30 da manhã. E é o seguinte, galera, agora eu vou trazer para vocês a informação sobre Pedro, é isso mesmo. Pedro que nessa manhã de segunda-feira, né, se reapresentou lá junto com o elenco rubro-negro. E olha só, o Pedro se reuniu com jogadores do Flamengo a portas fechadas e se explicou, né, após as críticas do técnico Felipe Luiz. Vou trazer a informação do GE, é isso mesmo, o GE trouxe essa informação agora pela manhã. Olha só, nação, Pedro reagiu já na manhã dessa segunda-feira às críticas que recebeu do técnico Felipe Luiz após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimento sobre sua postura abaixo do esperado, né, nos treinamentos da última semana. O treinador Felipe Luiz não participou do encontro. Apenas os jogadores estavam no encontro, né, a portas fechadas com o Pedro. Olha só que a informação do GE, galera. No encontro, que contou apenas com a presença de jogadores, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. Aquele vazamento, né, do jornalista Mauro César, e em que tem gente, né, que fala que foi o Boto que vazou aquelas informações. Dizem que foi o Boto que vazou, né, o José Boto, diretor técnico do Flamengo, que vazou essas informações, mas até agora não tem prova nenhuma. O Mauro César postou os prints, né, nas redes sociais e deu aquele bafafá danado. Olha só, o Camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e isso influenciou em sua postura dentro de campo. Tá aqui, né? Pedro confirmou que fez corpo mole nos treinos do Flamengo. Ele mesmo confirmou que fez corpo mole nos treinos, devido a esse vazamento, né, de informações envolvendo ele. E o Felipe Luiz até falou na coletiva, né, que se ele tem problema com a diretoria, o Felipe Luiz não tem nada a ver com isso. O Felipe Luiz falou, eu não tenho nada a ver com isso. Você resolva com a diretoria.
mas acabou impactando nos treinamentos do técnico Felipe Luiz. Mas é o seguinte também, né? O Felipe Luiz falou que não é de hoje também, não foi apenas só essa semana. Então Pedro tem que rever isso aí, cara. É o seguinte, a torcida está torcendo para que haja entendimento entre Felipe Luiz e o Pedro. E que o Pedro volte novamente a treinar e a focar na sua recuperação. Pedro está vindo de uma lesão muito grave, uma cirurgia, e requer tempo para se recuperar. E tomara que Pedro coloque a cabeça no lugar, que se entenda. Cara, ele e Felipe Luiz não precisam ser amigos, não precisam ser melhores amigos, tomarem café juntos. Basta o Pedro voltar a treinar, a se entregar nos treinos, a focar nos treinos, que eu tenho certeza que Felipe Luiz, se Pedro estiver bem, Felipe Luiz vai voltar a escalar ele como titular. Eu tenho certeza disso, cara. E a torcida do Flamengo espera isso. É o que a gente espera. Paz no ninho do urubu. É isso que a torcida do Flamengo está esperando, né, galera? É o seguinte, né, nação? O Flamengo treina hoje, amanhã na terça-feira, o Flamengo treina às 9h30 da manhã também, né? E à tarde já viaja para São Paulo, né? O Flamengo pega o voo às 16h15, Flamengo embarca, né, para a viagem com destino a São Paulo. Isso porque, né, agora o Flamengo volta a campo, né, na quarta-feira, contra o Santos Futebol Clube, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 8 horas da noite na Vila Belmiro. O Flamengo vai enfrentar o Santos de Neymar. Neymar vai enfrentar o Mengão malvadão, hein, nação? Doido pra ver essa partida. Eu sempre lembro daquele jogo, mano, que o Flamengo venceu por 5-4, que o Ronaldinho Gaúcho deu um show. O Neymar deu um show também, só que o Ronaldinho Gaúcho, aquela noite... só faltou fazer chover, mano. Jogou demais, fez 3 gols, né? E o Flamengo venceu por 5-4 o Santos naquele jogo histórico na Vila Belmiro. Então, quarta-feira, Flamengo e Santos, hein, nação? 8 horas da noite. O Flamengo tem que vencer, né? Para seguir liderando aí, já que o Cruzeiro venceu, o Bragantino venceu e encostou no Flamengo novamente lá na liderança. Galera, agora eu vou falar aqui, né, do Ayrton Lucas e também do Alexandro, né? Eles que saíram lesionados, né, no jogo contra o São Paulo Futebol Clube. O Alexandro saiu no primeiro tempo, o Alexandro sentiu a posterior da coxa, né? E foi detectada uma lesão na posterior da coxa dele, e ele deve ficar de 3 semanas a 1 mês fora do Flamengo, hein, nação? Deve ficar de 3 semanas ou até 1 mês fora aí dos jogadores relacionados para as próximas partidas. O Ayrton Lucas deve ficar mais ou menos isso também. Só lembrando que o Ayrton Lucas teve alta ontem, foi embora para casa ontem à noite, né? Foi para casa, vai ficar sendo medicado em casa, né? Vai tomar medicamentos via oral, vai ficar se tratando em casa. O Ayrton Lucas deve ficar também de fora do Flamengo por volta de 2, 3 semanas, mais ou menos assim, né? O Ayrton Lucas vai ficar de fora do Flamengo também. E olha só, nação, enquanto eles ficam de fora, né, a gente tem o Vinha, né, galera? O Vinha, que é o lateral esquerdo reserva, né? A gente que tem 3 laterais esquerdos, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, que está voltando de uma grave lesão, né? E olha só, na coletiva de sábado, o Felipe Luiz explicou o motivo de não ter utilizado o Vinha no jogo contra o São Paulo. Abre aspas aqui para o técnico do Flamengo. O Vinha também veio de uma lesão muito grave e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir no jogo do jeito que estava. Estou tentando dar os minutos quando consigo. Por exemplo, ele entrou no jogo contra o Fortaleza e entrou também no jogo do Mundial de Clubes. Mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa a fila em tudo. E eu não tenho dúvidas de que ele vai voltar ao nível dele o quanto antes. O fato também de estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz e também conto com ele. Mas nesse momento optei pelo Varela, porque acredito que o Varela já está mais adaptado.
e entende muito bem o que eu quero. Disse aqui, né, o Felipe Luiz, esclarecendo por que não colocou o Vinha, né? Ele está vindo de uma lesão muito grave, o jogo estava pegado naquele momento, né? E ele decidiu colocar o Varela, né? O Varela que já está mais rodado, né? E o Vinha está voltando agora. O cara voltando, entrar no jogo com a intensidade que estava lá entre Flamengo e São Paulo é até perigoso, né? Então, Vinha deve ser utilizado nas próximas partidas, até quem sabe contra o Santos, né? Vamos aguardar, né, galera? Vamos aguardar aí. E é o seguinte, né, nação? Ontem o Chelsea foi campeão mundial de clubes. É o Chelsea campeão mundial de clubes. E olha só, o único time que venceu o Chelsea no mundial de clubes, sabe quem foi? O Mengão Malvadão. O único clube que venceu o Chelsea no mundial de clubes foi o Flamengo. Infelizmente o Flamengo deu azar, né, nação? De cair na chave mais difícil, né, cara? Caiu na chave mais difícil. O Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Chelsea, Benfica, Inter de Milão caíram numa chave bem fácil, bem mais fácil do que a do Flamengo, e acabou que o Chelsea, né, cara, perdeu, tomou uma lavada do Flamengo. O Flamengo deu show no Chelsea e mesmo assim o Chelsea acabou sendo campeão mundial de clubes, e o Flamengo foi o único clube a vencer o Chelsea no Mundial. O Chelsea que das últimas, eu acho que as últimas 9 partidas, as últimas 10 partidas do Chelsea, perdeu apenas um jogo, que foi o jogo contra o Flamengo. É impressionante, hein, cara? Mas o Mengão fez a parte dele, né, galera? E olha só, nação, vou trazer informação aqui agora, né, sobre o Gerson, mano. O Gerson se apresentou ontem no Zenit e a cara de Gerson era cara de velório, mano. Gerson tava com cara de velório ontem na apresentação do Zenit. Olha as fotos aí do Gerson. Olha a cara do Gerson, mano. Cara de velório, mano. Olha a felicidade do Gerson em ir jogar no Zenit. Olha aí, Marcão, seu filho aí, Marcão. Olha a felicidade do seu filho, Marcão. Cara, dinheiro é bem-vindo, mas dinheiro não é tudo na vida, mano. Gerson recebia 1,5 milhão no Flamengo, no Rio de Janeiro, praia, amigos, famílias, tudo à disposição, tudo perto dele, sol maravilhoso, praia maravilhosa. Aí o cara vai jogar lá na Rússia, a Rússia metida numa confusão danada lá com a Ucrânia, pelo amor de Deus. Cara, sinceramente, dinheiro é bom, mas sinceramente, às vezes muito dinheiro faz mal também, cara, sinceramente. Vamos seguir aqui, nação, com as informações do Mengão. Vou trazer informação agora do Wallace Yan. Olha só que os números de Wallace Yan com a camisa do Flamengo, cara. É impressionante o quanto esse garoto é decisivo, o quanto que ele é iluminado, esse garoto. Olha só aqui, ó, 17 jogos, 16 jogos saindo do banco. Foi apenas uma vez titular. Olha só. 7 gols marcados e 3 assistências. Em 17 jogos, 16 saindo do banco de reserva, apenas um jogo titular. O moleque tem 10 participações diretas em gol em 17 jogos, mano. É impressionante os números desse garoto. Esse garoto é um predestinado, mano. E olha só, dos 3 gols marcados, ele fez nos últimos 4 jogos. Nos últimos 4 jogos, ele marcou 3 gols. E olha só, é o jogador que leva menos tempo para fazer gol no mundo, no futebol mundial. É o jogador que leva menos tempo para fazer gol no mundo. Ele leva cerca de 40 minutos para fazer um gol. Ele depende de 40 minutos para fazer um gol, mano. É impressionante. O moleque é demais, né, mano? O moleque é demais. Tá voando, tá pedindo passagem, pedindo passagem. Vamos seguindo aqui com as informações do Mengão, né, galera? Vou seguindo aqui com as informações para vocês. Vou trazer agora informação, olha só aqui, ó. Flamengo não vai vender jogador. É a informação que o Flamengo trouxe, é a nota que o Flamengo trouxe. Olha só, Flamengo esclarece que não tem interesse em vender jogadores do elenco na atual janela de transferência. A intenção do Flamengo é não vender, mas se pintar proposta boa, aí não tem como segurar, né? Olha só, confira a nota do Flamengo, olha só. Durante o período de janela de transferências, é natural, né, que propostas e sondagens aconteçam com frequência, tanto para a venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores.
O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas também. O clube reforça ainda que este momento não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube e não por pressão de agentes e intermediários. Está aqui, né, a nota do Flamengo esclarecendo aqui sobre a venda de jogadores. É o seguinte, nação, tem muita gente falando aí que o Matheus Gonçalves já está certo com o Cruzeiro. Por enquanto, não tem nada certo ainda. O agente de Matheus Gonçalves e o Cruzeiro que se acertaram. O Flamengo ainda não se acertou com o Cruzeiro ainda. Pelo menos por enquanto o Flamengo ainda não se acertou com o Cruzeiro. Vamos aguardar para ver se essa negociação vai sair ou não, né, galera? É muito disse que me disse aí na internet e também nos jornais, né? E é o seguinte, galera, vamos aqui para os números de Luiz Araújo, que tá comendo a bola no Flamengo. Olha só, se liga nos números do Luiz Araújo, né, na partida contra o São Paulo, que foi no sábado, né, galera? O Luiz Araújo tá voando também, hein? Olha só aqui, ó. 1 gol, 2 finalizações no gol, 92% de acerto nos passes, uma chance criada, 3 desarmes, foi o primeiro do time, 2 interceptações, primeiro do time. De 5 duelos, ele ganhou 4. Olha só, cara. O jogador já soma 15 participações em gols em 33 jogos em 2025. Tá voando o Luiz Araújo no Flamengo, tá muito bem, né, cara? E além de fazer muitos gols e dar passes também lá na frente, ele ajuda muito na recomposição, na marcação lá atrás, na defesa, quando o Flamengo tá precisando. É um jogadoraço e taticamente é perfeito, é um jogador perfeito para o esquema de Felipe Luiz, cara. Muito bom mesmo. E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, fui!